Opa, professor Felipe Fontoura falando aqui com você. E nessa aula a gente vai finalizar a nossa parte de interface com o usuário, a parte de embelezamento, enfim, essa parte que você já vem trabalhando comigo até agora, na tela de entrada de lançamentos. Essa tela que é uma tela bastante importante, que ela funciona através aqui do botão adicionar. Então hoje, se a gente chegar aqui no nosso aplicativo, clicar em adicionar, você vai ver que ela está totalmente fora do que a gente pensou aqui, do que a gente planejou, que seria essa tela intermediária, essa tela aqui do meio. Então, só para a gente recapitular, como você já sabe, a gente precisa, antes de sair fazendo a parte de interface com o usuário no nosso aplicativo, olhar como ficou o mockup e refletir sobre ele e entender as estratégias de como a gente vai aplicar isso aqui, tá? Então, entendendo a primeira estratégia, a gente percebe que a gente tem aqui um componente que ele até se repete, né? Que chamado saldo atual. Na verdade, é o mesmo valor que está aqui, só que ele é um valor menor. Esse elemento aqui, o saldo atual, ele não está aqui à toa, tá? A primeira coisa, a função dele é informar o saldo, obviamente. Só que também é de interligar, de criar um elemento visual que interliga com a tela anterior. Tá? E isso dentro da interface do usuário, dentro do X, dentro do Y, enfim, é de extrema importância. Por quê? Porque se você não tiver algum elemento, qualquer coisa que interligue a tela anterior visualmente, que eu quero dizer, o que vai acontecer? É um choque para o usuário. A mesma coisa que você está ali dentro de um túnel, sabe quando você está de carro dentro de um túnel, andando ali, e daí chega aquele clarão porque acabou o túnel. Nossa, você fica zonzo, né? Você não sabe aonde que você está. E isso cria uma discordância ali mental do usuário e faz com que isso ao longo do uso vá deixando o seu aplicativo, o seu software menos interessante para ele. Por quê? Porque ele precisa fazer esforço toda hora para entender em que contexto ele está. E a gente sabe que o ser humano e qualquer ser vivo desse planeta, ele quer economizar energia, a lei da sobrevivência. Tá certo? Tô indo longe demais com a explicação, mas só para você entender que, à medida que você vai criando elementos que ligam ao passo anterior, elementos visuais que ligam ao passo anterior, vai fazer com que o seu usuário ache mais fácil o uso do aplicativo, tá bom? Além de ser, nesse caso aqui, informacional. Tá bom? Então, mais que explicado, vamos então entender estratégia. Bom, como é um componente que ele é utilizado, né, em várias telas, é mais que interessante a gente criar esse componente aqui dentro do Angular. A gente já sabe como que se cria um componente dentro do Angular, tá? Eu vou para o diretório aqui onde a gente está trabalhando, então vou dar um Ionic, Generate Component, e vamos só refletir sobre o nome dele. Tá? A gente havia colocado o elemento anterior, que era esse painel aqui de Balance Panel, não é verdade? Agora isso aqui vai ser um Balance Label. Label um pouquinho menor que o painel, não é verdade? Então eu vou colocar aqui Balance Label. Tomar cuidado para não escrever errado, né? Então uma vez que eu crio isso aqui, eu vou estar com ele agora disponível no meu editor de código. Vou chamar meu editor aqui para que a gente possa trabalhar ele. E tá aqui então o component, cadê? Balance Label. Né? Então Balance Label aqui, então como você já sabe, ele vem nada. Né? Aqui ele vem com alguns códigos que você pode, que servem na verdade mesmo para você já apagar. Eu vou apagar esse carinha aqui e a gente ficou com Balance Label. Então, como eu já disse, a função dele é informacional. Então, como é uma função informacional, então a gente precisa começar a trabalhar primeiro a tag, o elemento de saldo que vai dentro dele, que é uma variável chamada Current Balance. Você já sabe disso. E também a parte do HTML dele que eu acabei de apagar. Tá? Esse componente aqui a gente vai adicionar no Entry, na página New Entry, né? Então a página New Entry, aqui em cima da página New Entry, aqui logo quando entrar esse cara aqui, nós iremos adicionar então esse componente, né? Então a gente vai colocar aqui Balance Label. Então o Balance Label ele vai entrar logo já aqui e vai ficar tudo certinho, ok? Deixa eu só realinhar esse form. E agora a gente vai começar a trabalhar
primeiro esse componente balance label e depois toda essa outra parte. Claro que essa parte de HTML não vai mudar, você já sabe o que vai mudar o estilo dela, né? Então o balance label, vamos voltar aqui e vamos analisar. Ele tem novamente aqui um saldo atual, ele tem aqui um label, né, um retângulo aqui com bordas arredondadas e tem um número que é esse número que a gente colocou aqui, que é o saldo atual. Tá? Então, qual vai ser a estrutura que a gente vai adotar? Eu vou colocar a estrutura aqui. Balance... Opa, cliquei em alguma coisa errada. Vou colocar a estrutura aqui e vou explicar para você, tá? Então, vamos lá. Balance Label Container. Vai ser esse container aqui inteiro. Vai ser esse container inteiro, você já sabe. E depois aqui vai ter o Balance Label Value, que é esse retângulo já com esse número aqui, tá? Eu vou pegar já aqui o CSS dele para que você possa trabalhar aqui junto comigo. Então vou clicar aqui. Lembre-se sempre de adicionar dentro do componente, que isso aqui garante que é o componente, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui pegar e vou colocar a figura lado a lado. Na verdade foi assim que eu aprendi. Tava esse dia recapitulando a forma que eu aprendi CSS. E a forma que eu aprendi CSS foi colocando o resultado final ao lado do CSS, como eu estou fazendo aqui com você agora, tá? Então vamos lá. Balance Container, né? Então tem aqui ó, o saldo atual. Eu vou colocar aqui ó, o Label Text, então ele vai ter um font size, ele vai ficar pequeno com 1.5 rem, não sei se você lembra quanto que é 1.5, vou chamar minha calculadora aqui. Uma média de tamanho nativo é 14 a 16 pixels, eu vou colocar vezes 1,5, então vai dar mais ou menos 21 pixels isso aqui, tá? E depois aqui o Label Value, que ele vai ter então, vamos lá. Ele vai então ter primeiro essa caixa. Como é que eu faço essa caixa? Como é que eu fiz essa caixa? Eu coloquei um paging, né? Então, como você sabe, o espaçamento interno é dado através do comando paging. Então a gente tem aqui os espaçamentos. Quando eu coloco somente 2 números, isso aqui vale depois para os outros 2 que vêm, tá? Então quando eu coloco aqui esse primeiro parâmetro, que é o parâmetro de paging de topo, ele repete para o paging de baixo, tá? Quando eu coloco aqui o paging da esquerda, ele também repete para o paging da direita. Ou seja, se você quer aplicar o paging igual para cima e para baixo, você coloca aqui no primeiro parâmetro os outros 2, mas eu explico melhor isso daí depois lá no curso de HTML, tá? Então, vamos lá. Essa outra questão também aqui, o Border Radius, tá? Eu coloquei aqui 8 pixels de borda, de radial da borda, então ele tem aqui né, esse arredondamento aqui, ó, o raio desse arredondamento. Os parâmetros de fonte, voltando só rapidinho para completar aqui, tem o peso da fonte, né? O quanto essa fonte ela está aqui como light e centralizada. E o fundo, você já sabe que a gente colocou aqui o mesmo linear gradiente que a gente havia colocado lá no painel, tá? Então, se você perceber, não tem muita dificuldade aqui, simplesmente foi meio que copiado do panel, não é verdade? Então, a gente só vai adicionar aqui, na verdade, um parâmetro que a gente já sabe que precisa ter, porque hoje ele está chamando essa variável aqui, ó, Current Balance, né? E o Current Balance, ele precisa ser preenchido. Então a gente vai vir aqui, Balance Panel, a gente vai colocar aqui, então você já sabe que tem um arroba input, né? O arroba input vai chamar aqui Current Balance. Current Balance vai receber aqui do tipo number. Talvez o seu editor possa não preencher, mas se ele não preencher, tem sempre a lampadinha do gênio aqui que ele preenche, ok? Se eu colocar aqui então o Current Balance, ele já vai estar disponível aqui, ó, Current Balance, e ele vai ser formatado por esse pipe. Tem um pipe dentro do Ionic chamado Currents, que pipe o que é? Tudo que eu coloco com essa barra, é a barra do seu teclado, coloco aqui, que significa que isso aqui vai formatar, a saída disso vai jogar para esse filtro, para esse pipe aqui. Então isso aqui, nesse caso aqui, esse filtro ele vai entregar o resultado formatado. E qual é o resultado formatado que a gente espera? Esse resultado que ele vai acrescentar o cifrão e vai acrescentar os separadores de milhares e centavos, ok?
Se você perceber no seu aplicativo até agora, esses separadores estão em formato americano, que ele coloca aqui, ó, o vírgula no lugar do ponto e o ponto no lugar do vírgula. Mas fique tranquilo que logo na sequência, logo depois, mais para frente, na hora de finalizar o nosso aplicativo, a gente vai fazer vários desses que eu chamo de processo de catadão. Então, a gente vai fazer um catadão pelo aplicativo e vai começar a refinar todos esses detalhes. Legal? Bom, voltando aqui ainda no New and Try HTML, então só para recapitular, a tag está aqui. Bacana? Eu não vou tirar ainda o header, não vou fazer nenhum acabamento aqui, porque a gente vai se concentrar nesse componente. Eu vou aqui ajustar o meu Android, tá? Vou ajustar aqui meu Android para ele começar com um código novo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada então no aplicativo para ver como é que ele ficou. E ele então mostrou que o balance label ele não é um elemento conhecido. A gente já sabe que isso significa que o balance label ele não está sendo declarado em algum valor, não é verdade? Então a gente vai aqui voltar para o código e é bom a gente ter esses erros aqui porque vão ser esses erros que você vai pegar no dia a dia. Então você não vai ficar só restrito à seção onde eu ensino como lidar com os erros, mas também você vai ter um curso intensivo de bugs. Legal? Então vamos lá. New and Try. Vamos ver primeiro aqui os componentes. A gente já sabe que o componente Balance Label ele deve vir declarado dentro desse módulo aqui, ó, componentes, não é verdade? Balance Label componente, ele está aqui, então ele está sendo declarado. Tá? A gente vai dar uma olhada aqui no app Models. Tá? No app Models, ele tem aqui então o Components Modules. Só que acontece o seguinte, tá? Deixa eu te explicar esse fluxo. Na página New and Try, que é a página que a gente quer trabalhar, que no caso essa aqui, ó, New and Try, ela não está sendo declarada no app model. Isso significa que ela não está recebendo também esta importação. Por quê? Porque o home, inclusive, não tá importando ele, né? Enfim, eu não dou import aqui. Então, por quê? Porque a página home ela já está recebendo esses imports. E a página home ela precisa ser carregada dessa forma. Tá? Por quê? Porque ela é a página inicial e é essa página que eu vou ter que carregar de qualquer maneira. Só que antigamente quando eu quero dizer assim, há um ano e pouco atrás, há uns 8 meses atrás, qual era a filosofia do Ionic e do Angular? Era carregar tudo aqui no app módulo. Então todas as suas páginas que você criava, ele ia empilhando aqui de baixo. E o que isso acontecia? Quando você tinha um projeto, igual a gente tem aqui de 3 páginas, isso não influencia em nada. Mas quando você tem um projeto que você já começa a colocar várias páginas, o momento do loading da sua aplicação, né, que esse arquivo aqui ele é requisitado, fica muito lento. Isso deixava a aplicação lenta, porque você colocava todas as páginas, mesmo as páginas que às vezes o usuário não ia sequer clicar, carregadas na memória. Isso fazia com que naturalmente os aplicativos criados em Ionic ficassem mais lentos ou consumissem demais memória. Então, o que o pessoal do time do Angular e do time do Ionic começou a adotar? Que isso foi uma prática que eu vi, no caso, um desenvolvedor que trabalhava com a gente, o Felipe, é meu xará, tá? Ele já fazia isso nos aplicativos do Angular. Ele criava módulos. Só que a gente sabe hoje que os módulos eles já vêm meio que nativos aqui, já é meio que a ideia, né? Porque já tem aqui, ó, Components Module, aqui também o New and Try, ó, colocou o New and Try Module. Só que o New and Try Module, vamos clicar aqui na página, ele é carregado, né? Na verdade, ele é carregado, a New and Try Page é carregada aqui. Então, da mesma forma que a gente carregou aqui ó, o Occurrence Module, para a gente poder usar isso aqui, o Occurrence Mask, né? A gente precisa também carregar os nossos componentes. Então, fica aí a dica que sempre que você criar uma página que ela é fora do contexto, que ela não seja home, você precisa ajustar os componentes ou talvez até se for uma aplicação bem grande, criar mais de um tipo de módulo de componente, tipo componentes de relatório, componentes vitais, enfim, para que eu facilite ainda mais a vida do Angular, tá bom? E do Ionic, enfim, consequentemente do seu aplicativo. Então, depois de ter explicado, ter dado essa volta explicando para você, tá? Eu vou agora colocar aqui. Então, vamos lá. Aqui, então, entra o Components Module. Vou colocar aqui, ó.
para quem não sabe o que são esses dois pontos, significa subir de página, porque ele está aqui numa página. Então eu estou aqui, ó, dentro da página New and Try. Então dei 2 pontos, estou aqui nesse nível, tá vendo? Ele dá agora a opção de Home e New and Try. Se eu der mais 2 pontos, ele vai subir de novo. Ou seja, ele vai ficar no nível que eu quero, que é no nível da pasta Components. Daí agora eu vou importar aqui, ó, Components Model, tá? Para você que não sabe, talvez, o que significa esses 2 pontos. Eu vou agora clicar aqui, vou copiar o nome do módulo, que é o Components Model, e vou colar aqui, tá? Quando eu faço isso, o que ele faz? Ele já importa para mim, mas eu não posso fazer só isso. Eu preciso chegar aqui, ó, e colocar, incluir ele aqui, né? Incluir ele aqui para que ele seja importado juntamente com a New and Try Page. Tá bom? Então toda a página extra que você for criar, a gente vai criar, por exemplo, a página de relatório, a gente vai precisar voltar a incluir a página de componentes. E se você tiver uma biblioteca gigantesca de componentes, gigantesca quando eu quero dizer assim, já começa a beirar 20, 30, é ideal você começar a segmentar esse arquivo aqui na estratégia que eu comentei, de componentes vitais, componentes visuais, componentes de relatório. Daí assim você vai importando na página que é a página importante naquele momento, tá bom? Bom, agora quando eu clicar aqui, eu tenho então o meu saldo atual. Claro que o saldo atual aqui ainda não pegou, né? Ele tá ainda, não tem o número, tá escrito de preto, mas isso faz parte agora do refinamento que a gente vai fazer. Mas o mais importante é que o componente está lá. E isso a gente precisa agora só dar uma pequena refinada. A gente já sabe que esse refino vai vir dentro do CSS do Balance Label, é verdade? Às vezes eu dou esse porque eu estou olhando outra coisa aqui, tá? Para ir adiantando a aula. Então o Balance Label Text, ele está aparecendo lá preto, né? Que é o saldo atual, Balance Label Text. A classe aqui, Balance Label Text, então eu coloco aqui, ó, colors white. Ok? Coloquei essa cor aqui. A gente por hora, então a gente por hora vai colocar um valor aqui igual a 2.345 com 12 centavos. Ok? A gente vai deixar ele trabalhar. A gente vai dar uma olhada aqui então no resultado, e o resultado é esse. E ficou aqui o saldo atual, mas ainda ficou essa fonte em preto, tá? Então a gente vai também forçar o uso da cor branca de novo aqui. Como as coisas dentro do CSS elas são herdadas, eu poderia colocar esse color aqui em cima também, dentro desse container, porque todos os objetos eles iriam herdar esse cara dali. Tá, então deixa eu só tirar alguns espaços que não são interessantes aqui. Pagando coisa demais. Deixa ele compilando aqui, tá? Então, enquanto ele compila lá, a gente agora vai trabalhar a página New and Try, porque a página New and Try ainda está com aquele formato antigão. Qual que é o formato antigão? É o formato que tem aqui o header com o navbar, enfim. Então a gente já sabe que a gente precisa tirar ela. Então só para recapitular, só para você poder entender, então aqui não tem navbar e a gente vai precisar trabalhar esses campos aqui, ó, o formato desses campos para que ele fique, enfim, desse tamanho. Esses dois retângulos aqui não são o label ou botões, eles são os campos de digitação. Esse é o campo de digitação, esse é o campo de seleção transformados pelo CSS, tá? Então esse aqui é o poder do CSS, é o CSS que faz deixar ficar, aliás, dessa forma. Então vamos primeiro começar a mexer na estrutura, no esqueleto. Então o esqueleto é o HTML, você já sabe. Aqui eu vou apagar o paging para que ele fique daquela forma. E aqui eu vou colocar, então, o CSS do New and Try, tá? New and Try. Então, vamos lá, peguei aqui. E eu vou explicar para você, tá? Então, New and Try.scss. Ele deixou um erro aqui, a gente vai deixar esse erro. Depois a gente vai dar uma ajustada nele. Então não se assuste novamente com o CSS, fique tranquilo que a gente vai
explicar agora passo a passo. Deixa eu só salvar aqui e colocar para carregar. Enquanto ele fica carregando, eu vou explicando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a imagem na lateral e eu vou explicando passo a passo do CSS. Bacana? Então vamos lá. Então isso aqui tudo, ele está abraçado por um elemento chamado form, né? O elemento form aqui, ó, form. Né? Então aproveitei o form para dar o contexto. Então nesse caso o form é o container, podemos assim dizer, né? Dentro daquela minha filosofia, é o container do aplicativo, tá? Dentro desse container eu vou adicionando todos os elementos aqui dentro que eu quero, né? Então esses elementos aqui são os inputs e esses dois botões. Esse botão aqui é o botão tipo Fab, que é aquele botão redondo que a gente já viu, só que ele também é o botão Fab estilizado, é o botão que a gente deixa ele um pouco mais bonitinho, né? Para que ele fique também agradável, tá? Voltando aqui, eu vou fechar essa aba que ela já está começando a atrapalhar. Se a gente precisar, a gente volta nela. Só para a gente poder se organizar aqui e eu não ficar perdido junto com você. Voltando, CSS. Então, cada campo desse daqui eu vou utilizar a tag P de parágrafo. Eu gosto de utilizar a tag P porque ela é naturalmente quebra de linha dentro da HTML. Então, se eu fosse colocar uma outra tag, enfim, tem gente que gosta de usar div, eu gosto de usar a tag P, tá bom? Aqui, qualquer tag que for tipo input ou select, ela vai ter o que dentro da informação, dentro da formatação. Olha, isso aqui é um input e isso aqui é um select, tá? Ele vai ser um display inline block, que significa que ele vai expandir, né? Ele vai ficar como se fosse um blocão. Esse outline aqui significa que ele não vai colocar nenhuma borda externa. Ele vai vai retirar qualquer aparência, né, de botão ou controles, enfim, tá até aqui uma explicação. Vai deixar o cursor tipo pointer, que é aquela mãozinha do link, para ficar bem claro que é ali que eu clico. Ele vai dar um background color, ele vai colocar essa cor aqui, asfalto, né, que é essa cor um pouco mais clarinha. O radius da borda vai colocar 5 pixels, não vai colocar borda nenhuma, a cor vai ser branco, a fonte 3.8 rem, e de novo, como é que eu chego nessas coisas? Experimentando, você já está pegando aqui o valor refinado, mas quando você receber um design de um designer, você vai poder também ter essa opção de ajustar. A largura do campo vai ser 100% sempre do container dele e o paging dele vai ser 18 pixels aqui com 22, tá? Input, então ele vai ter o text align para right desse canto aqui e o select ele vai estar centralizado. E a gente vai ter uma formatação especial para o button tipo Ion Fab, que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar um texto. Que são os outros botões aqui, só para você poder entender. Botão tipo Ion Fab, tá? Esse botão tipo Ion Fab aqui é o que vai ser representado no CSS dessa forma. Então, se a gente voltar aqui, opa, a imagem desapareceu. Se a gente voltar aqui, então, ele vai ter o quê? Esse estilo, font size, 2 rem, margin right, enfim, box shadow. Então eu vou tirando algumas propriedades, porque, por exemplo, o Fab ele tem uma sombra, eu quis tirar essa sombra aqui, deixar ele chapado, e fui colocando aqui. No fim ele vai ter um ícone aqui dentro, eu coloco um ícone no lugar do texto, que esse ícone aqui vai ter um font size tamanho 4 rem. Tá? Eu explico dessa forma aqui para você de uma forma mais simplificada, porque a parte de CSS você tem aqui na área de bônus, né, do nosso treinamento, e também eu sempre aconselho, eu nunca aprendi CSS lendo o manual, eu aprendi CSS estudando, sim, só que principalmente experimentando. Então hoje, por exemplo, eu tenho até inclusive algumas definições de CSS que nem são as definições, vamos dizer assim, oficiais. É a definição que eu montei na minha mente depois de tanto experimentar, ok? Então eu vou salvar aqui, salvei. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é que no nosso formulário antigo que eu quero dizer da versão anterior, a gente separa os campos com ion list e ion item. Agora a gente vai deixar tudo a gente vai tirar o ion list e vai colocar aqui o P.
a tag P. De novo, não tem explicação, vamos dizer assim, lógica para isso, tá? Mas é uma explicação, enfim, porque eu gosto, eu acho que fica mais legível. E isso é uma coisa minha, tá? Não precise ficar aí, nossa, mas e aí? Será que isso tem performance? Isso não tem implicação nenhuma. Eu vou deixar só esse item aqui, eu vou colocar isso aqui como P também, tá? Porque isso aqui, ele é o campo, né? O campo é o valor obrigatório, enfim, que a gente já fez a validação dele. A gente vai colocar aqui agora um outro P, e esse outro P ele vai ser o select, então a gente vai ajustar, vai trazer o select para cá. Ele ficou aqui formatado, vamos apagar esse carinha aqui, nós vamos colocar então a tag P, ou melhor, eu vou transformar isso aqui, ó, dou Ctrl D e digito P aqui. Legal que vocês vão aprendendo também macete de editor de código, porque esses macetes aí muitas vezes facilitam muito a vida e dão produtividade. E aqui, essas teclas de atalho que eu quero dizer. Vamos lá. E agora aqui os botões já estão disponíveis aqui, na verdade. Botão, esse onList some e vamos lá. Daí o que vai acontecer? O botão, eu vou tirar ele fora do contexto do content, tá? Eu vou colocar ele dentro do contexto do footer. E por que eu vou fazer isso aqui dentro do contexto do footer? Porque daí eu deixo eles específico numa área, eu deixo eles sempre para baixo. Eu vou voltar aqui para você entender. Muitas vezes esse espaçamento aqui não bate, então se eu colocar um P logo depois desse botão, esses botões vão ficar com esse espaçamento mais colado para cima. E isso vai perder a uniformidade quando eu for trabalhar dentro das três telas. Tá vendo que se você perceber que aqui no mockup não está muito perceptível, mas esse adicionar ele está aqui embaixo, assim como esse salvar e fechar também está. Então, se eu estiver trabalhando com um formulário que ele é muito curto, né, baixo, e tiver uma altura baixa, o que vai acontecer? Se eu colocar um P aqui debaixo desse elemento, por exemplo, faz de conta que não tem esse elemento aqui, ele vai ficar aqui em cima, o outro vai ficar aqui embaixo, então vai ficar um carnaval, vai ficar assim um zigue-zague. De novo, isso vai criar uma sensação que cada tela é diferente para o seu usuário, que foi aquela explicação que eu dei aqui, que as telas têm que ser, tem que ter aquela identidade, né? Que vai muito ao encontro dos 10 princípios lá que a gente já discutiu, ok? Deixa eu colocar aqui um disable, clique, um disable, e aqui o submit form está aqui, e eu vou tirar esse botão. Tá, então vamos recapitular. Então ficou aqui, ó, um formulário, ficou o balance label que a gente acabou de fazer, tá? Entrou aqui o entry form, colocamos as tags P para poder mostrar que é cada linha de campo, e vem aqui o footer. A gente só vai dar uma olhada se a gente precisa fazer alguma configuração a mais, tá? E essa configuração aqui dentro do CSS. Bom, vamos colocar para rodar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui só no CSS e a gente não vai ver o resultado. Bom, vamos analisar o resultado e vamos lá. Ele ficou então dessa forma, né? Então se eu perceber aqui, ele ficou sem o paging, né? A gente precisa voltar aquele paging, e essa barra aqui de fundo, que é o footer, ele ficou dessa forma, ficou branco. Então a gente precisa dar uma personalizada. Então esses são os últimos retoques que a gente precisa fazer para as coisas começarem a entrar em concordância aqui, né? Bom, vamos voltar aqui ao código, e a gente vai voltar aqui e a gente vai precisar voltar com paging, porque com o paging a gente vai ter, voltando a imagem, deixa eu só fechar isso aqui para não ficar atrapalhando. Com page a gente vai ter essa lateral. Então vamos lá. A gente precisa agora configurar essa altura, porque se você perceber, ele ficou colado. Ele ficou com o botão, ele ficou colado aqui em cima. Então a gente vai descolar ele. Ok? Como é que a gente consegue descolar? A gente consegue descolar ele com paging top, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, dentro do new entry, a gente já sabe que é o form, a gente vai colocar aqui paging top, new entry container. A gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente vai colocar um container dentro
porque senão a gente não vai conseguir fazer esse top aqui que a gente quer, tá? E o formulário, ele também vai ter um paging top dele, porque daí o paging top dele faz com que... Deixa eu mostrar aqui na figura para você entender a visualização. Então a gente tem aqui um container, né? Ele está abraçando todo mundo. Esse paging top é para dar essa altura aqui, e o paging top esse paging top aqui é para dar essa altura do formulário, para dar essa impressão que esse label aqui ele tá centralizado na vertical. Legal? Falta agora a gente acrescentar aqui, ó, New Entry Container como classe, para ele abraçar todo mundo, para que as coisas dê certo aqui, né? Ponto New Entry Container. E eu vou colocar até o form, vou colocar todo mundo para dentro dele. Vamos voltar aqui e vamos dar uma alinhada. Então ficou o content, o entry container e o form. Vou salvar aqui para a gente poder ver o resultado. Enquanto ele vai carregando, não sei se você lembra, mas a barra aqui, o toolbar aqui de baixo ficou branco, né? Ficou com fundo branco, porque a gente está usando agora aqui o footer com o toolbar. Lembra que eu disse que a gente tem as variáveis que configura isso? Então, a gente vai configurar agora. E essas variáveis são do tipo toolbar, que a gente vai configurar aqui dentro do tema. Então, a gente vai colocar aqui de baixo. E a gente vai configurar agora duas coisas, tá? A gente vai configurar... vamos ver... São várias configurações. E eu vou recapitular agora com você, tá? O item, a gente vai colocar um parágrafo que é do tipo branco. O label, text color branco também. O text input, ou seja, as cores do input. Isso daqui basicamente é para configurar o input. O que é input? São aqueles campos de digitação que a gente vai precisar agora no formulário. E a tal da toolbar. Tá? A toolbar entra aqui com, olha só, o background color e o border color igual ao background color. Isso daqui é o poder do SAS, porque você pode utilizar uma variável. Onde que essa variável está definida? Ela está definida aqui, ó. Background color, então ela é da cor Asphalt Dark. Tá certo? Vamos ver como é que ficou o nosso formulário. Eu vou dar uma reiniciada aqui. Bom, vou dar uma olhada então. Agora a nossa aplicação, se eu clicar aqui, então ficou o nosso saldo atual, o label aqui em cima, com aqueles dois espaçamentos que eu falei para você. Talvez tenha que dar um pequeno ajuste aqui. O campo, que já ficou com a máscara formatado. Tem agora a seleção de categorias, que depois a gente precisa melhorar um pouco mais o nome dessas categorias, aliás. E esses botões aqui, que estão um pouco diferente do mockup atual, mas é porque agora essa aplicação ela vai suportar mais coisas. E também, a gente não pode deixar de falar do nosso footer aqui, que agora ele está trabalhando muito bem. Bacana? Então esse é basicamente o ajuste que a gente precisa fazer para finalizar essa parte de mockups e para que a nossa aplicação fique bem lindona, que fique bem próximo disso aqui. E para também que a gente consiga entregar uma experiência visual, uma experiência de uso para os nossos usuários que seja melhor possível. Bacana? Então vou ficando por aqui com essa série de aulas sobre o X e o Y, e eu acredito que cobre todo esse conceito inicial, que já é totalmente possível de você mesmo aplicar nas suas aplicações, nos seus aplicativos, nos seus websites. Bacana? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Tchau, tchau.